Paz do Senhor, amém? Os irmãos podem fazer o favor de sentar. Graças a Deus. Pode fazer o favor de sentar. É bom podermos estar novamente a cultuar o Senhor aqui na sua casa. E depois de tanto tempo, assim, louvando ao Senhor, ouvindo também, através do louvor, o toque do Senhor, o despertamento, e nos alegramos com essa bênção de Deus. Eu queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, e vamos ler do versículo 20 ao versículo 37, e eu vou procurar falar um pouco sobre. Eu coloquei aqui um tema e vou procurar desenvolver o meu pensamento em relação ao que aqui está escrito. Eu coloquei assim, distração. E quero falar um pouco sobre essa questão da distração e ao perigo da distração espiritual, é claro. Então diz assim a palavra de Deus, Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 37. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro, convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, e um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. Meus prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, você que nos ouve através da internet, você que está aqui nessa noite, que talvez ainda não tenha recebido Jesus como seu Senhor e seu Salvador, também a toda a igreja. Temos aqui uma advertência de Jesus Cristo e uma explicação a respeito do seu reino. A pergunta foi dirigida a Jesus por um grupo de estudantes, de mestres, pessoas que conheciam as Escrituras, e eles queriam saber a respeito do reino de Deus, também chamado como reino dos céus. Queria saber quando é que isso iria acontecer. Na verdade, eles estavam na mente deles a restauração do reino de Israel. E Jesus desviou-lhes a atenção para algo muito mais importante. E até disse que o reino de Deus já estava entre eles, referindo-se a ele, a sua presença e aquilo que Jesus veio implantar no coração dos homens. Eu coloquei aqui uma introdução, como tema eu coloquei distração, e eu vou procurar desenvolver esse pensamento. Eu coloquei assim, para falar sobre distração, eu pensei num indivíduo
a enviar uma mensagem através do seu telemóvel enquanto está a conduzir o seu automóvel. E eu comecei a pensar isso. Primeiro, trata-se de uma prática perigosa, e até é punido com coimas. Eu não faço isso. Sou tentado, às vezes, a querer fazer também, mas aí o Espírito de Deus me toca e diz, não faça isso. Mas dá vontade também. Mas eu vejo pessoas passarem, eu estou no carro, na estrada, às vezes estou parado, e vejo as pessoas passarem, a conduzirem e mandando mensagens com o telemóvel. É uma habilidade tão grande. As pessoas fazem isso, e eu tenho certeza que você já viu, se não viu, prepara-te que ainda vai ver. Porque existem muitas pessoas fazendo isso. As consequências, é claro, quando a pessoa é apanhada ao telefone, ela é multada, depende das coisas, mas isso são coisas que as pessoas vão lá e pagam, ficam um tempo, talvez, sem conduzir, dependendo do seu histórico. Mas o pior é quando essas distrações que é causada por esses atos, por essas atitudes, prejudica a vida de outras pessoas, e até da própria pessoa. Uma pessoa que está a conduzir, ela pode ser considerada até e usar o telemóvel e fazer esse tipo de coisa, é um ato imprudente, mas um ato criminoso também, porque ela pode causar acidente, matar pessoas, e até a sua própria família que está com ela no carro. Nós sabemos disso. Mas, infelizmente, às vezes, esses infratores escapam, não são apanhados. E por eles não serem apanhados pela lei, eles continuam a fazer isso. Porque o erro, quando ele não é punido de imediato, dá a sensação de que não será punido nunca. E as pessoas continuam a errar. Até a Bíblia diz que, por Deus ser longânimo e não agir de imediato numa punição, as pessoas acham que Deus não vai fazer nada com elas. E elas continuam a errar. É por isso que existem muitas pessoas que sentem liberdade, sentem disponível para viver no erro, no pecado, a praticar coisas que contrariam a vontade de Deus, que entristecem o coração de Deus, porque parece que não lhes vai acontecer nada. As coisas, a vida continua e faz hoje, amanhã parece que é outro dia, a não ser quando as pessoas às vezes se preocupam muito com aquilo que toca a si mesmo, quando talvez traz um transtorno na sua vida, porque o pecado, o pecado até dá prazer de imediato, mas depois pode trazer dores tremendas para a vida das pessoas. Mas como o pecado tem aquela atração de levar as pessoas a fazerem as coisas erradas e parece que não acontece nada, e as pessoas até se acham muito espertas, porque fazem tantas coisas erradas e não lhes acontece nada. E é por isso que o mundo está mal, porque a corrupção também está aí por causa disso, que as pessoas vão fazendo as coisas erradas e parece que vai conseguir fazer tudo. A lei é um pouco frouxa em determinadas coisas também, infelizmente, e as pessoas vão fazendo as coisas erradas e acham que nunca vai dar errado, nunca vai acontecer nada. Mas com Deus as coisas não são bem assim. E Jesus, então, está falando a respeito dessa preocupação. Quando as pessoas se preocupavam com o seu reino, ele, então, vai levar a atenção das pessoas para uma situação que é muito importante para nós também, como crentes, continuar entendendo isso. Primeiro, ele fala sobre a aparência do reino do Senhor. A aparência do reino não é uma aparência exterior, ou seja, o que eles estavam querendo era que Jesus assumisse o reinado, viesse como o libertador de Israel, e fosse formar o seu governo, mandar os romanos à vida e assumirem novamente a restauração de Israel, e eles estavam ali, inclusive os discípulos, tinha 2 discípulos com Jesus que também tinham a mentalidade assim um pouco mais aflorada para as coisas deste mundo, que foi lá, conversou com a mãe, mãe, vai lá perto do Senhor Jesus, fala com ele, vai lá interceder por nós, pede para quando ele estiver no seu reino, e eu e o meu irmão, um sente à direita e o outro à esquerda dele, para nós sermos o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, sei lá, deve ser isso que estava na mente deles. E a mãe foi.
E Jesus olhou assim para aquele pedido daquela mãe e daqueles dois irmãos, que eram João e Tiago, e diz assim: vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Sim, podemos, sim, mas agora eu vou dizer uma coisa: quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, está preparado pelo meu Pai, para aqueles que meu Pai tem preparado lugar para eles. Vocês nem sabem o que estão pedindo. E Jesus está falando: meu reino não é esse reino exterior, com aparência exterior, e as pessoas gostam de ter coisas palpáveis, as pessoas não gostam de viver pela fé, e a falta de fé e a incredulidade leva muitas vezes as pessoas a ficarem procurando, correndo para lá e para cá, procurando respostas, procurando soluções para determinadas coisas, mas a fé, ela vê o invisível, a fé acredita, independente das coisas aparentes, e Jesus diz: o meu reino não é um reino exterior, o sentido dele é um sentido espiritual. E por falta dessa visão, as pessoas então começam a buscar. E Jesus diz assim: então vocês não vão ficar correndo para lá para cá, porque vocês vão ouvir pessoas apresentarem muitas coisas, ó, ele ali, ele aqui, faça isso, faça aquilo, e as pessoas andam por aí, para baixo e para cima, procurando resposta, enquanto Jesus está bem perto dela, esperando que ela possa recebê-lo no seu coração. E depois que Jesus explicou isso aos seus discípulos, e aquelas pessoas estavam ali, diz: vocês não vão seguir este tipo de conceitos, vocês devem permanecer pela fé, esperando em todas as revelações que Deus tem vos dado através da palavra, porque eles conheciam as Escrituras. E depois Jesus vai fazer uma advertência a eles. Primeiro Jesus diz assim, está falando agora para o dia da sua volta, que é um dia maravilhoso e glorioso, e que muitas pessoas, talvez você que me ouve agora, e eu digo isso mais precisamente para si, talvez você também não acredita nisso, porque, infelizmente, há muitas pessoas que não acreditam que Jesus voltará. E é fácil, porque já no tempo dos apóstolos, e logo depois que Jesus partiu para a eternidade, no sentido de ter ressuscitado e voltou para o céu, alguns daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam ali, os discípulos diziam: olha, as pessoas já dizem desde a época do meu pai, e onde está o Senhor? Então Judas diz: não, o Senhor não tarda a vir. Tiago também falou sobre isso, os apóstolos falaram que Jesus não estava tardando a vir, porque eles esperavam, e as pessoas olham assim no relógio e dizem: já são 7h18, e Jesus não voltou ainda, e eu queria que Jesus voltasse agora, e eu acho que isso é conversa. E nós, na nossa geração hoje, já ouvimos também diz: olha, o meu bisavô, o meu avô, o meu não sei quem já falava que Jesus voltava e nunca voltou, não aconteceu nada, e Jesus não voltou até hoje. Mas eu quero dizer que tem muitas pessoas, a exemplo do meu pai, como nós vimos hoje o dia do pai, minha esposa dizer: meu pai já não está aqui, nós guardamos, o meu também já foi. Mas meu pai morreu crente no Senhor Jesus. O pai da minha esposa morreu crente no Senhor Jesus Cristo. Morreu na esperança de um dia estar com o Senhor. Se Jesus não voltou até hoje, é por causa de você. E por causa de mim, talvez, por causa de nós, o Senhor tem nos dado tempo, não é que Ele está da sua vinda. O Senhor, diz a Bíblia, é longânimo para conosco, porque não quer que ninguém se perca. O Senhor é longânimo, é a sua bondade, é a sua misericórdia, mas chegará o dia que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. E se Jesus, enquanto Jesus não vem, muitos de nós, crentes ou não, estamos partindo para a eternidade para encontrar com o Senhor. Uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Então Jesus vai fazer agora a maior das advertências em relação ao estilo de vida que as pessoas levam e esquecem desse glorioso dia. Primeiro, ele diz que o dia do Senhor será como um relâmpago. Fala da sua brevidade, da sua rapidez, e fala que isso acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, e diz que será assim como um relâmpago corta de uma extremidade do céu a outra, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será algo repentino, algo que vão apanhar muitas pessoas desprevenidas. As pessoas que estão dizendo assim: eu ainda estou novo, eu ainda sou novo, sou uma pessoa nova ainda, quando eu tiver um pouco mais, talvez quando eu entrar para a reforma,
aí que eu tiver mais tempo, eu vou poder ir à igreja, eu vou dedicar mais tempo ao Senhor, mas agora eu não tenho muito tempo, eu tenho que ainda arrumar muitas coisas, eu estou a correr atrás, como desculpa o termo, do prejuízo, eu quero colocar minha vida em ordem, eu quero ter minhas coisas, eu tenho alvo, tenho objetivo, tenho desejo disso, daquilo, e vai fazendo, e mais tarde, quando der, quando tiver mais tempo, eu vou tratar dessa área. Ainda sou muito novo ainda. E eu lembro que uma criança perguntou para a mãe qual era o tamanho ou a idade certa para morrer. É uma ilustração, penso que os irmãos conheçam, mas nunca é demais a gente lembrar sobre isso, que é bom, que chama-nos a atenção. E a mãe disse, a criança, principalmente assim, quando estão ali para os 5 anos, que fazem perguntas de tudo, e a criança diz, mãe, qual é o tamanho necessário para uma pessoa morrer? Qual é o tamanho? Ela estava querendo saber, certamente queria saber se tinha uma idade certa e qual era o tamanho certo para a pessoa morrer. E a mãe, uma pergunta assim, que as crianças às vezes fazem aquela pergunta, quem é o pai de Deus? Né? As crianças não perguntam, e foi a gente assim um pouco para responder. E depois a mãe foi lá, pegou assim um rolo de cordão e disse assim, vai lá no cemitério, tem ali um cemitério ali perto, vai lá e começa a medir todas aquelas campas. E cada campa que você medir, você dá um nó. Vai lá um nozinho nessa linha, nesse cordão, e vai medindo. E a criança foi lá, naquela ingenuidade, começou a medir. Chega lá, media a campa, tinha uma campa grande, dava um nó, pequeno, dava um nó. E os nós foram se aglomerando, e depois estava aquele cordão todo cheio de nó, não tinha mais como saber o tamanho exato. E chegou, mostrou a mãe, aqui não dá para saber. E a mãe disse assim, olha, filho, é assim, não tem tamanho exato para morrer. Não conseguimos saber o tamanho exato para morrer. Não tem como medir, não tem como saber isso. Ou seja, na nossa mente natural, que é natural, nós quando vamos passando assim a idade, e vai deixando assim aquela flor da idade, vai ficando mais idosa, as pessoas pensam assim, a pessoa idosa, ela tem a tendência de morrer, porque a Bíblia diz que aos 70, depois de 70 já é lucro. A pessoa já está vivendo por lucro, porque depois de 70 é só enfado e cansaço, já é lucro. Mas a verdade é que muitas pessoas novas têm morrido. Quando nós chegamos lá no cemitério, olhamos essas campas pequenininhas, porque muitas pessoas e muitos jovens têm partido para a eternidade e, infelizmente, muitos sem Jesus. A lógica diz que os filhos devem sepultar os pais, mas tem muitos pais sepultando os filhos, porque não existe idade para morrer. Nós fazemos planos, projetamos, fazemos muitas coisas, mas nós não sabemos o dia de amanhã. E eu não estou aqui amedrontando você, ouvinte, que ainda não aceitou Jesus, porque se você morre sem Jesus, a sua eternidade é triste, porque a Bíblia diz que quem não tem Jesus não tem salvação, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Então a verdade é essa, mas eu não estou falando isso para amedrontá-lo, estou tratando de uma realidade que nós estamos todos os dias contemplando. Nós sabemos que a nossa vida está na mão de Deus. E nós não podemos governar a nossa vida como nós queremos. Porque é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que nós hoje estamos aqui. É por isso que Tiago diz assim, vocês quando disserem assim, vamos fazer isso, fazer aquilo, vocês deviam dizer assim, se o Senhor quiser, nós faremos isso e aquilo. Porque se Deus não quiser, nós não podemos fazer nada. E Jesus então disse assim, olha, eu vou explicar uma coisa. A vida do ser humano, o dia que o Filho do Homem vier, o dia que Jesus voltar, vai encontrar as pessoas vivendo a vida normalmente. E ele traz 2 exemplos de acontecimentos que marcaram a história da humanidade e que as pessoas, se pudessem voltar atrás, voltariam, mas não tem mais jeito. O primeiro deles foi o dilúvio. Ele diz, assim como foi no dia de Noé, também será no dia da vinda do Filho do Homem. No dia de Noé, as pessoas ouviram, e os irmãos conhecem a história de Noé, mas talvez você que me ouve não tenha assim, muito conhecimento em relação a isso. Diz a Bíblia que na época do dilúvio, Deus deu uma ordem a Noé para que ele construísse uma arca, porque Deus iria enviar um dilúvio sobre a terra. Deus abriria as comportas do céu, Deus iria fazer com que a terra fosse inundada e toda aquela criação iria ser destruída. E Deus, ao mandar construir essa arca, mandou também separar animais, em pares, em casais de animais, para poder colocar nessa arca, para preservar a vida. E Noé, juntamente com a sua família,
ou seja, Noé e mais 7 pessoas, sendo a esposa e os filhos e as noras, eles ouviram a voz de Deus e foram construir. Aparentemente, passaram muitos anos a construir aquela arca, porque era um meio de salvação, e aquela arca simbolizava Cristo. E eles acreditaram nessa mensagem, mas sabemos, pela história, por aquilo que Deus deixou registrado, que as pessoas zombavam de Noé. Isso não vai acontecer nada. Até talvez podia dizer que aquilo era coisa da idade dele, que ele já era muito idoso, e aqui devia ser talvez fruto da imaginação dele. Como algumas pessoas hoje dizem, os homens têm uma mentalidade, será tão aguçada que inventam cada história, e falar do céu, falar da volta de Jesus, criar essas mentalidades, isso é coisa da mente do homem, a mente humana que cria essas coisas, isso não vai acontecer nada. E era isso que aconteceu, e Jesus diz, e quando Jesus vier, vai encontrar o povo nesse mesmo estado, nesse mesmo pensamento, achando que as coisas não vão acontecer. Ele diz, só que no dia de Noé, quando Noé entrou na arca, juntamente com a sua família, e Deus fechou a porta, veio o dilúvio e os destruiu a todos, e eles não puderam fazer mais nada, não havia mais solução, embora clamassem, buscassem, não havia mais solução para eles. Infelizmente, muitas pessoas, quando Jesus voltar, vai ficar lamentando que não puderam crer, mas aí já passou o tempo, não há mais oportunidade, porque as portas fecharam. E Jesus então diz isso aos seus discípulos, dizendo, vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar prontos, vocês precisam ter a salvação, vocês precisam garantir a vida eterna. E o segundo exemplo que Jesus dá, fala de Ló, que era outra situação que aconteceu, que Ló vivia numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Aquela cidade, Sodoma e Gomorra, até parece os nossos tempos de hoje, porque lá as pessoas viviam numa pecaminosidade muito grande, viviam num desrespeito às coisas de Deus muito grande, eram homens inflamando-se com homens, mulheres com mulheres, eles eram pessoas completamente perversas, pessoas que viviam destituídos da graça de Deus, e o justo Ló sofria com aquela situação, e Deus enviou o livramento para Ló, por causa do seu temor, da sua obediência a Deus, do seu temor, Deus foi livrá-lo de lá. E diz que enquanto Ló clamava para que aquelas pessoas voltassem, arrependessem dos seus pecados, desviassem dos seus pecados, aquele povo era tão cruel, era tão desviado das coisas de Deus, que quando Deus enviou lá 2 anjos para tirar Ló de lá, os anjos se personificaram em homens, figura de homens, e foram lá, e eles não sabiam que eram homens, e eles tentaram ainda fazer mal àqueles homens, que eram os anjos, e os anjos tiveram que cegá-los, aquele povo cegou com cegueiras da sua visão, para que eles pudessem salvar Ló e a sua família, e os tirou de lá, e diz a Bíblia que quando Ló saiu daquela cidade, então Deus mandou fogo do céu, saraivas de fogo, e consumiu todo aquele povo que foi rebelde e cruel e que não obedecia a sua voz. Jesus diz, no dia da vinda do Filho do Homem também será assim. As pessoas vão estar comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, as pessoas vão fazer os seus negócios, sua vida vai correr na mesma, e é isso que está acontecendo, as pessoas estão vivendo, estão procurando viver de tal maneira como se nunca tivesse que encontrar com Deus. Estão procurando criar os seus tesouros aqui na terra, estão procurando criar raízes aqui como se morresse e acabou. Alguns estão crendo ainda na mentira do diabo, de que as pessoas quando vão ali para o sepultamento, que são sepultadas, a vida termina ali. Não, a vida não termina ali, o corpo está sendo depositado naquele lugar, mas a alma e o espírito volta a Deus que o deu e vai prestar contas a Deus. E muitas pessoas, infelizmente, talvez seja até o teu caso, você que me ouve, que tem acreditado nessa mentira, neste engano do diabo, dizendo que ao homem morreu, acabou. Depois da morte, e tem uns que são tão assim, inteligentes, para não dizer o contrário, que dizem assim, nunca ninguém voltou de lá para dizer se é verdade ou mentira. E até é importante isso, porque essa crença de que as pessoas voltam aqui também é um engano. E eu aproveito para poder lembrar, talvez até de dar um toquezinho de despertamento, você que acredita nesse outro engano, de que as pessoas manifestam lá, as pessoas que morreram,
elas vêm, o seu espírito volta, que encarnam em algumas pessoas para poder falar, para poder dar resposta, para poder falar. Isso é mentira do engano, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado uma vez só morrer e depois disso segue-se o juízo. Quando a pessoa morre, o seu espírito vai para Deus e não pode voltar cá mais. Depois que a pessoa morre, não tem mais nada para fazer por ela. Porque quando ela partir dessa eternidade, o seu futuro, a sua vida, pertence a Deus, está na mão de Deus. Se ela morre em Cristo Jesus, será salva. Se ela morre sem Jesus, será condenada. É por isso que Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, deu ordem aos seus discípulos para que fosse por todo o mundo pregar o Evangelho, para que aquele que crê pudesse ser salvo. Quem não crê, diz ele, será condenado. Então essa mensagem que Jesus mandou pregar é para alertar as pessoas, para tirar as pessoas deste engano e da mentira. E eu lembro que um dia Jesus contou uma parábola, e que provavelmente não é uma parábola, provavelmente é um conhecimento, uma revelação por ele ser Deus. Jesus sabia o que acontecia na eternidade. Ele falou sobre um rico e Lázaro, e ele diz que quando o rico morreu e Lázaro também morreu, ambos foram levados. O rico foi levado para o Hades, e o Lázaro foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso. E quando lá estava, o rico lá no Hades, ou no inferno, ele estava lá em tormentos, e ele diz: Pai Abraão, manda lá manda que Lázaro volte lá à terra, e avisa os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, e eles precisam ouvir para que eles não venham para cá, para onde estou, neste lugar de tormento. Mande que ele volte lá. E Deus diz para ele: olha, é impossível que alguém, depois de morto, volte lá à terra. Isso porque se eles têm lá a lei, têm lá Moisés, que eles ouçam, porque não é possível mais. Ainda que Lázaro voltasse lá, eles não iriam ouvir, mas não é possível. Uma vez que a pessoa morre, o seu estado espiritual pertence a Deus. Aqui não volta mais. É por isso que muitas pessoas são enganadas, porque os demônios têm poder de enganar as pessoas, e talvez manifesta-se através de pessoas, e as pessoas dizem: olha, foi o meu ente querido, foi o meu pai, foi a minha mãe que encarnou não sei de quem. Eu ouvi o espírito da pessoa que veio encarnar num familiar meu, e eu ouvi a voz. Isso não é de Deus, são demônios que encarnam nas pessoas, que manifestam nas pessoas para enganar e para iludir as pessoas. Porque quem morre não volta mais aqui, está na mão de Deus, o seu estado está na mão de Deus. Também não podemos fazer nada por elas. Depois que a pessoa morre, não tem mais nada para fazer. Temos que aproveitar enquanto estamos vivos para ajudar alguém, ou para fazer alguma coisa para o nosso amigo, nosso ente querido, porque depois que ele morre, nós não podemos mudar mais o seu destino, a sua sorte. E esse engodo, infelizmente, tem levado muitas pessoas a ficar distraídas. Andar, viver como se as coisas não fossem acontecer. Alguém diz: não, eu vou viver a minha vida assim, depois, quando eu morrer, eu sei que os meus familiares vão fazer lá algumas coisas para mim, vão fazer algumas ações, alguma atividade, e vai aliviar o meu sofrimento. Ouça, não creia nessa mentira, porque isso é assim, é quando a pessoa não tem mais nada, não tem mais esperança nenhuma, então as pessoas inventam coisas para poder tentar engodar as pessoas. Mas a verdade nua e crua é que se você morrer sem Jesus, você está perdido para a eternidade. É por isso que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, antes os entregou para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por si. Ele veio dar a sua vida para que nós não acreditássemos em ilusões, nem em mentira, nem em engano, nem em engodos, mas que confiássemos na sua misericórdia, no seu amor. Deus providenciou a nossa salvação. Deus nos deu um meio de salvação. Jesus Cristo é o nosso meio de salvação. Fora dele não há salvação, não há outro que pode salvar, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Jesus Cristo é o único que pode salvar. Não há outro mediador também para as pessoas. Eu vou deixar que eu vou fazer isso, eu vou pedir a fulano, a ciclano, que ele vai me ajudar. O único mediador, o único, e quem o disse foi o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um dos caminhos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem. Então você precisa crer nessa palavra para ter a salvação da sua alma. Você não precisa fazer sacrifícios para ser salvo, porque Jesus já o fez por si. Jesus já pagou o preço pela sua alma, mas você precisa crer, aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador, porque
enquanto você estiver distraído com as coisas deste mundo, enquanto você estiver alimentando a sua incredulidade com distrações, você vai ficar longe dessa salvação e você pode partir para a eternidade sem ser salvo. Você pode partir para encontrar com Deus sem o perdão dos seus pecados. E o único que pode perdoar os seus pecados é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Ah, pastor, então espera aí. Eu vou fazer o seguinte, eu fui ensinado que eu posso fazer aqui alguns sacrifícios e desde a antiguidade, os meus antepassados, eles faziam tanto sacrifício, faziam tanto, ensinou, nós temos recebido isso, eu acho que tem que ser assim. Ouça, a sua justiça, o seu sacrifício para o perdão dos seus pecados não serve para nada. Porque as nossas justiças, diz a palavra de Deus, que são como trapos de imundície perante Deus. Porque a justiça que é válida é a justiça de Jesus Cristo, que foi feita lá na cruz do Calvário. Só Jesus Cristo. É essa justiça de Jesus que é imputada na minha conta. Os meus pecados são perdoados. As minhas faltas são perdoadas, as minhas transgressões são perdoadas por causa do sacrifício de Jesus, por causa dos méritos de Jesus. Aí eu recebo o perdão dos meus pecados, quando eu creio que Ele, ali na cruz do Calvário, me substituiu. Jesus morreu no meu lugar, e por isso eu sou salvo hoje por Ele. Mas nada que eu faça pode garantir a minha salvação, porque só crendo e recebendo Jesus no meu coração como meu Salvador e Senhor da minha vida. Então Jesus diz, quando o Filho do Homem voltar, eles vão encontrar as pessoas distraídas. As pessoas vão estar fazendo aqueles planos, aqueles projetos. Os mais novos estão pensando em casar, pensando em fazer... Eu estou sonhando, eu até vi a minha esposa falar aqui hoje, até eu pensei, olha, a minha esposa falou aqui a respeito das pessoas, e eu sei o espírito com qual espírito que ela estava falando aquilo, a respeito, você que tem vontade de ser pai, pode ser hoje o seu dia. Eu sei porque ela estava dizendo isso, porque hoje nós tivemos um culto, antes de vir para cá, tivemos um culto em Albufeira, e vimos um irmão que durante 13 anos, eles lutaram, fizeram tudo o que podiam, os médicos disseram assim, vocês não têm condições, vocês têm que conformar com a ideia de que vocês não podem ter filhos. O casal não podia ter filhos porque fizeram todos os exames, fizeram aqueles recursos que a medicina já está avançada, fez, mas, por último, a sentença foi essa. Olha, depois de 13 anos de luta, de esquece, vocês não têm condições. Muitas pessoas, infelizmente, também passam por essa situação. Muitas pessoas, a semelhança desse irmão, também passaram e passam por essa situação. Mas hoje, este irmão estava comemorando o primeiro dia do pai. Porque Deus, agora há cerca de uns 7 ou 8 meses, a esposa dele teve um bebê, a nossa irmã. E está lá aquela criança linda, ele diz, todo dia eu olho para ela e fico glorificando a Deus, exaltando a Deus e adorando a Deus por causa da sua bondade para comigo. Então você que talvez me ouve através da internet, você que tem essa necessidade, você que tem esse problema, saiba que a ciência está muito evoluída, e graças a Deus por ela, mas Deus pode fazer o impossível. Quando os homens dizem não, Deus não assina embaixo, porque Deus pode mudar a história, Deus pode mudar toda a situação. Este Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Mas nós precisamos continuar esperando no Senhor, confiando nele, crendo nele, porque só Ele pode fazer. É este Deus que nós servimos que vai nos levar até a eternidade. Não distraia com nada. Não deixe que... eu falo para você que ainda não é crente, não deixe que a incredulidade te domine ao ponto de você perder essa grande oportunidade de receber a salvação da sua alma. Abra o seu coração. Não deixe, quando Jesus disse que as pessoas iam continuar e mostrou esse exemplo, que de fato as pessoas vão continuar assim, não vai melhorar, vai piorar cada vez mais. O ser humano vai ficando cada vez pior, o seu estado vai ficando cada vez pior, e quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, o mundo vai ficar cada vez pior, mas você pode viver o reino de Deus aqui e agora, porque o reino de Deus pode estar dentro de você. Jesus pode dominar a sua vida e fazer morada no seu coração e transformar a sua vida. Mas você precisa de lutar contra essa distração espiritual, que às vezes bate na porta do seu coração e tem deixado você prorrogar a sua decisão. Amanhã, depois da manhã, ano que vem, mês que vem, deixa eu cumprir primeiro isso, deixa eu fazer primeiro isso.
E muitas pessoas que entraram por esse caminho, a semelhança dos exemplos que Jesus deu aqui, quando imediatamente, como um relâmpago, aconteceu-lhes algo que eles ficaram sem poder fazer nada. Muitas pessoas hoje já tiveram experiência, não a experiência de morrer e para depois estar do outro lado, mas muitas pessoas tiveram experiência já que, por falta da obediência, até por falta até pela incredulidade em muitas coisas, continuaram a fazer certas coisas e hoje lamentam. Hoje, se eu pudesse, voltava atrás. Se eu pudesse, hoje, eu não faria mais assim. Se eu pudesse hoje, a minha decisão seria diferente. Mas já passou. Já passou. Então, não deixe que esse tempo de distração continue dominando a sua vida e você seja apanhado, desprevenido na sua caminhada espiritual. E Jesus termina dizendo assim, lembrai da mulher de Ló. A mulher de Ló, quando a Bíblia diz lembrai da mulher de Ló, porque a mulher de Ló recebeu também todas as oportunidades que a sua família recebeu. Mas ela estava tão agarrada, tão aprisionada com o mundo, ela estava tão interessada nas coisas deste mundo que ela voltou-se no seu coração para as coisas do mundo, preferiu ficar no mundo do que seguir, ser liberto, ser livre daquela condenação. Ela preferiu, porque havia uma ordem para que ninguém pudesse olhar para trás, mas o coração dela ficou lá. Ela estava andando, mas o coração estava lá na cidade, naquele mundo, e ela virou uma estátua de sal. Então, quando a Bíblia diz assim, Jesus diz, lembrai da mulher de Ló, está dizendo, não cobice as coisas como ela cobiçou e perdeu a oportunidade que lhe foi dada. E é assim que as pessoas também ainda hoje estão fazendo, as pessoas estão olhando para trás, estão agarradas em tantas coisas, estão presos com tantas coisas e estão deixando de receber a oportunidade de salvação. Eu hoje, antes de eu começar a trazer este texto bíblico, e vou terminar já, quando eu levantei daquela cadeira e vim para cá, Deus falou comigo algo, e eu, como acredito que Deus tenha falado comigo, Deus falou comigo assim, tem alguém aqui hoje que eu não conheço os irmãos, e graças a Deus que o que eu vou falar é exatamente baseado naquilo que eu sinto que é de Deus, porque Deus diz para mim, tem hoje aqui alguém que está desviado, e quando você for pregar essa palavra, ele vai ouvir essa palavra, e é uma oportunidade que eu estou dando a essa pessoa. Embora você que me ouve, talvez na sua casa, e você que não é crente, a oportunidade é para você, mas Deus disse a mim que hoje tem alguém aqui dentro da igreja que é desviado do caminho do Senhor, e que essa palavra, embora a palavra seja para todos, essa palavra é para você. E eu estou dizendo exatamente aquilo que eu sinto que Deus falou no meu coração. Essa palavra é para você. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Não se agarre nas coisas deste mundo, não olhe para trás, não deixe aquilo que Deus tem te dado a oportunidade, não abra mão da oportunidade que Deus tem te dado para servi-lo, para seguir os seus caminhos, para ser salvo, para ter a sua vida na eternidade. Não olhe para trás. Nessa noite, eu vou pedir à igreja fazer o favor de ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Muitas pessoas hoje ainda permanecem sem salvação, embora tenham ouvido a exortação, o convite, a oferta misericordiosa de Deus para salvação, para perdão dos seus pecados. Mas nessa noite, o meu desejo é que não aconteça o que aconteceu com as pessoas que Jesus aqui informou. Ele diz assim, naquele dia, haverá 2 pessoas numa cama, uma será tomada e a outra será deixada. O que Jesus estava dizendo é que o mundo, nós vamos ter dentro da nossa própria família, pessoas que não são salvas. Uns vão crer, uns vão receber a salvação, uns vão tomar posse dessa bênção que Deus lhe dá e vão aceitar. E outros vão continuar na incredulidade, porque não querem abrir mão e não vão abrir o seu coração para receber o Senhor Jesus. E Jesus, como conhece o futuro e sabe, ele diz, naquele dia vai haver pessoas, vão estar 2 numa cama. Um vai ser levado e o outro será deixado.
Porque acontecerá que pessoas vão ter, e eu posso até pensar que Jesus estava no seu pensamento, embora o pensamento era uma forma de dizer que haverá pessoas salvas e não salvas, mas eu posso olhar que Jesus estava dizendo, haverá maridos salvos, pessoas que aceitaram Jesus, que estão caminhando, que confiaram, que entregaram o seu caminho, o seu coração, são salvos, e enquanto que as suas esposas endureceram o coração na incredulidade, e naquele dia os maridos irão e as esposas ficarão. Mas também posso ver também nessa palavra que Jesus diz que algumas esposas aceitaram o Senhor e estão lutando e servindo o Senhor fielmente, caminhando, enquanto os seus maridos permanecem na incredulidade, até zombam, escarnecem delas, da sua fé, da sua crença. Mas naquele dia que Jesus voltar, ela será levada e ele será deixado para a condenação. Jesus também disse que haverá duas pessoas no campo, elas estão ali trabalhando a semear no campo, um será tomado e o outro será deixado. Jesus está dizendo que haverá a separação dos justos e dos ímpios. O que Jesus está dizendo é que chegará o dia em que ele virá buscar os seus filhos, os seus santos, e o levará para estar para sempre com ele, enquanto aqueles que rejeitaram ficarão para enfrentar a condenação, o juízo eterno. Nessa noite, repito, o meu desejo é que você creia e receba a salvação da sua alma, recebendo Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador, e não distraia com nada. Não deixe que o inimigo roube essa grande oportunidade que você tem. Nós vamos terminar o nosso culto, eu vou pedir aos nossos irmãos do louvor, para nós terminarmos o nosso culto com louvor. Mas eu quero fazer um apelo para você que me ouve através da internet. Você talvez que está vendo, ou irá ver através do vídeo, a posterior, mas você que está aqui nessa noite. Se porventura você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, venha aqui à frente, aceite Jesus para receber a oração, nós vamos orar por você. E quanto a você, que eu sinto que Deus tem colocado no meu coração, você que está afastado dos caminhos do Senhor, e porventura você está aqui, lembre, essa palavra é mais direcionada para a sua vida. Deus te ama e quer salvar você. E você precisa de recebê-lo no seu coração. Você precisa tomar uma decisão de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, nessa noite, reconciliar com o Senhor. Enquanto nós cantamos, enquanto os nossos irmãos vão estar louvando ao Senhor, se você quiser vir aqui à frente, venha. Nós vamos orar por você a seguir. Está do seu lado alguém que você conheça, que ainda não aceitou Jesus. Ajude-o para vir aqui à frente e nós vamos orar por você.